motivado por ciúmes. A gente já tá trabalhando, não tá fazendo nada de errado. Ela vai lá, acontece uma coisa, graças a Deus não aconteceu nada, a menina tá intacta, normal, do mesmo jeito que vem, vai. Às vezes eu vou, aliás, todo dia eu ia lá pra ver como é que tava. Eu também ia lá, não vou negar isso, mas o povo me incriminar que eu fiz isso. Tinha amizade com ele, sim, não vou negar isso. O erro meu foi de ter deixado ele lá. Esse eu admito e assumo. Não tem como, eu jamais vou falar uma coisa que... Nossa, é uma coisa que... Mas como eu ia imaginar que um homem de 62 anos ia fazer isso? O pai de Ágata também negou ter conhecimento de que a filha tivesse algum envolvimento com o Birajara. Eu falei, filha, não vai lá mexer com isso. Mas ela era teimosa e foi. Segunda-feira, 3 de janeiro de 2020, depois de um fim de semana inteiro sem informações sobre o paradeiro de Ágata, a polícia recebe uma ligação. Vizinhos de Ubirajara informaram sobre o mau cheiro vindo de dentro da tapeçaria dele. Ao chegarem no local, a constatação: Ágata estava morta. Tendo constatado que realmente havia um odor de putrefação no local, a gente solicitou apoio inclusive de populares, e com o auxílio deles nós conseguimos arrombar a porta do estabelecimento. Infelizmente, nos deparamos com o corpo da jovem caído num quarto improvisado no fundo do comércio. Ela apresentava diversas lesões pelo corpo, principalmente na região da garganta. Ela estava caída ao solo, aos pés de uma cama. Nessa cama foram localizadas manchas de sangue, indicando que ela pode ter tomado os primeiros golpes na cama. Foi arrecadada uma faca e também um pedaço de madeira que pode ter sido utilizado durante as agressões. Pessoas próximas da família contaram que Ágata e os outros 3 irmãos não foram criados pelos pais. Quando ainda eram pequenos, eles foram tirados de casa porque a família sempre passou por muita dificuldade financeira. Segundo relatos de parentes, o pai seria usuário de drogas e a mãe, apesar de não ter vícios, faz uso de remédios controlados. Até o ano passado, Ágata vivia com a avó paterna, mas depois de alguns desentendimentos com ela, a adolescente resolveu ir morar com os pais. Assim como toda adolescente, a Ágata queria ter as coisinhas dela e ela falou com a amiga que ia procurar trabalho. A Ágata teria ficado sabendo que o Birajara, que é dono dessa tapeçaria, tinha uma vaga de trabalho. E como ele era conhecido da família, ela não viu problema em começar a trabalhar aqui, sem imaginar o risco que ela corria. Ela falou que estava trabalhando. Trabalhando na tapeçaria, então ela estava trabalhando e recebendo pelo trabalho. Estava aprendendo a costurar. É um serviço que não tinha força física, nada disso. Aí ela ganhava uns trocadinhos, comprava a maquiagem dela, inclusive tá aqui comigo, comprava os batonzinhos dela. Era o dinheirinho que ela tinha, que às vezes nem eu tinha pra fazer isso. A Ágata começou a trabalhar aqui no fim do ano passado, fazendo serviços de costura para o Birajara. Pelo menos era o que todo mundo achava. Mas com o passar do tempo, os vizinhos aqui do estabelecimento começaram a achar estranha a relação dos dois. O Birajara começou a dar presentes para a menina. E a polícia suspeita que esses presentes eram dados em troca de relações sexuais que ele mantinha com a menor. Mas a garota teria arrumado um namorado mais jovem, quase da idade dela. Isso teria deixado o Birajara muito enciumado. Que ele estava já incriminando com a roupa dela, modos dela falar. Ao lado do corpo de Ágata, a polícia encontrou uma carta, provavelmente escrita por Ubirajara. Nela, o suspeito confessa o assassinato e explica o que motivou cometer o crime. Foi constatado pela carta que o autor, além de confessar o homicídio, ele demonstra que a provável motivação dos fatos foram passionais, que apesar dele ser já um senhor de idade e a jovem ter apenas 13 anos, ele demonstrava afeto por ela e que não estava aceitando muito bem um novo relacionamento que ela estaria tendo com um outro indivíduo. Na carta, além dessa questão passional, ele acaba confirmando que teria mantido relações sexuais com a menina, o que por si só, pela idade dela, já faz a imputá-lo o crime de estupro de vulnerável, porque ela tinha 13 anos. As investigações apontaram que, além de premeditar o crime, o Birajara também planejou a fuga. Dias antes do crime, ele teria tentado vender alguns objetos para pessoas conhecidas. Ele procurou um amigo
dizendo que ia deixar o local que ele trabalhava, ia passar o ponto e que precisava vender alguns utensílios de trabalho. Pediu auxílio desse indivíduo para poder ajudá-lo a vendê-lo, inclusive o celular que estava em posse da vítima, mas que, segundo levantamentos, teria sido dado por ele à vítima. Ainda de acordo com a mãe da vítima, na quinta-feira passada, ela e a filha estiveram na tapeçaria. A intenção era apagar fotos tiradas por Ágata do celular de Ubirajara, mas o suspeito não teria permitido. Ainda teria ficado nervoso com a atitude da menina. Ele entregou. Para que eu vou pagar as minhas fotos que tá aí? Ele tomou o celular bruscamente dela. Assim, bem à força mesmo. Ela foi e empurrou ele. Que empurrou e jogou ele pelo um banco que tem lá. Eu não sei se ele ficou com mais raiva ainda, eu não sei. A polícia também investiga se os pais tinham conhecimento da relação entre Ubirajara e Ágata. Tinham conhecimento que a filha frequentava diuturnamente a tapeçaria. Segundo os vizinhos lá do entorno, de conhecimento que a vítima teria um relacionamento com esse rapaz, que seria de conhecimento dos pais. Ubirajara já tinha passagem por tráfico de drogas. E segundo relatos de vizinhos, ele era uma pessoa de temperamento difícil. A polícia ainda tem informações de que ele teria pegado um ônibus na sexta-feira à noite, com destino a São Paulo. O suspeito já teve a prisão decretada. Ele vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável e feminicídio. De Ágata ficam as lembranças de uma menina sonhadora, que antes de conhecer o Ubirajara, tinha muitos sonhos. Um deles era ter a oportunidade de tentar a carreira de modelo. Eu queria que a senhora me ajudasse a realizar o meu sonho, que é ser modelo. Desde pequena eu tenho esse sonho, eu já brinco de ser modelo com a minha irmã, desde pequena. Agora eu tô tentando ver se eu consigo realizar. Para a família, o sentimento de revolta vai permanecer, pelo menos até que a justiça seja feita. Não tem nem mais palavra pra falar, porque só Deus sabe o que eu tô passando, só aquele lá de cima sabe que... Olha, eu lamento muito, a gente segue acompanhando toda a investigação.